Graças a Deus. Olá, meus amigos, que a paz esteja com todos. Mais uma vez nós vamos deixar a palavra de Deus para você, tá? Quero dar continuidade, né, falando sobre as características das 7 igrejas do Apocalipse, né? Lembrando que eu não estou falando de templos, né, nem denominações, porque não é do interesse de Deus, né, falar sobre denominações ou templos, né? Porque a Bíblia diz que Deus ele não habita em templos feitos por mão de homens, né? Às vezes nós vemos aí muitas pessoas se preocupando com a placa, com o templo, defender a placa do seu ministério, né? Se apegando à placa, né, da igreja, né? E às vezes se preocupando só com a estrutura, né, física, né, da igreja. A igreja que eu estou falando é o, né, que muitos se preocupam, que muitos acham que é o templo, né, é o feito de pedra, né? Mas no caso aqui não é a igreja com salão, vamos falar no português claro, não é a igreja placa, denominação, mas é a igreja, o povo reunido, né? Como que se transforma, como que a gente pode considerar uma igreja? É o que eu sempre falo. É quando existe um corpo reunido, né? Então, o salão vazio não é igreja. O salão vazio é só um salão, né? É só um lugar separado para a igreja adorar a Deus, um santuário, né, consagrado a Deus, onde o povo de Deus se reúne. Isso é nada mais, nada menos do que o salão, né? Mas a igreja só se torna igreja quando existe um corpo, né, unido. Então, obviamente, o Apocalipse está falando de um povo, de pessoas, né? Cada igreja aqui tem a sua característica, né? E hoje nós vamos falar da igreja que aceita o engano e o pecado. Que coisa séria isso, né? E esta igreja aqui era uma igreja que eles aceitavam, né? Eles aceitavam o engano, aceitavam o pecado, né? Eles sabiam que estava errado, mas não tomavam nenhuma uma posição, nenhuma uma decisão para poder corrigir esse erro, né? E nessa igreja tinha uma mulher chamada Jezabel, que não é a mesma Jezabel, a esposa do rei Acabe, né? Não é a mesma pessoa, tem o mesmo nome, mas obviamente não é a mesma pessoa, né? Aqui estamos em épocas diferentes, né? Aí a esposa de Acabe já havia falecido já, faz tempo, né? Porque aqui é o Novo Testamento, é o Apocalipse, né? Então, não é a mesma Jezabel, a esposa de Acabe, tá? Mas era uma mulher que era terrível, né? Ela era uma mulher que se dizia profetisa e, e enganava, né? E citava o povo dessa igreja ao erro, né? A idolatria, a fornicação, né? O que é a fornicação? Fornicação é quando um casal quando um homem e uma mulher mantêm relações sexuais antes de se casar, né? Eles têm uma vida de casado sem se casar. Isso aí se chama fornicação. E nessa igreja aqui, eles aceitavam alimentos consagrados a ídolos, né? Comiam coisas sacrificadas, aceitava a idolatria. Que coisa séria é isso, meu amigo e minha amiga? Trazendo para a nossa vida, é algo que a gente tem que tomar o cuidado.
para não deixar o engano, o espírito do erro, se tornar algo normal, né? Hoje em dia, às vezes, nós vemos muitas pessoas que estão trazendo, muitas das vezes, aquilo que o mundo faz para dentro da igreja. Às vezes estão agindo igual o mundo age, né? Concordando com certas coisas, concordando com aquilo que Deus abomina, né? Às vezes as pessoas hoje estão aceitando o erro como algo normal, como algo natural, né? A pessoa tem aquela mentalidade, não, porque todo mundo faz, Deus entende, Deus sabe. Meu amigo e minha amiga, é uma coisa que eu sempre falo, Deus ele nunca vai abrir exceções para o pecado, tá? Pecado ele sempre vai ser pecado, tá? Eu costumo dizer também que lá no céu não vai existir fila preferencial, né? Aquela fila para idoso, fila para gestante, fila para pessoa deficiente. No céu não tem exceção e nem prioridade. O caminho para o céu é um só. É a pessoa se arrepender do seu erro, do seu pecado e viver uma vida de santidade. Tem um vídeo que eu já expliquei o que é santidade, né? Então, essa igreja aqui era uma igreja que tolerava a Jezabel. O que é uma pessoa que tolera? O que é você tolerar alguém ou alguma coisa? É você saber que aquilo está errado, que está fazendo mal, você saber o que tem que fazer, mas aceitar. É você reconhecer que está errado, mas não se arrepender, né? É você saber que aquilo não tá certo, mas não tomar nenhuma atitude para mudar. Então, essa igreja, eles aceitavam essa mulher, essa falsa profeta, né? Ela trazia o engano para essa igreja, trazia a idolatria para essa igreja, a prostituição para essa igreja. E essa igreja sabia disso, mas eles não tomavam nenhuma atitude para fazer alguma coisa. Não tomavam nenhuma atitude para reverter essa situação. Então, Jesus ele escreve essa carta, né? Lá em Apocalipse 2:20, ele fala, né? Apocalipse 2:20 diz assim, ó: tenho algumas poucas coisas contra ti, que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, mas incita os meus servos à fornicação e a comer coisas, né, sacrificada a ídolos, a idolatria. Então, é coisa séria isso, né? Ele sabia que estava errado, sabia que essa mulher não era uma pessoa de Deus, era uma falsa profeta, mas eles não tomaram nenhuma atitude para poder mudar aquela situação. Eles não fizeram nada para poder dar um basta nisso. E hoje em dia, meu amigo e minha amiga, infelizmente tem muitas pessoas assim, muitas igrejas assim, muitos pastores, membros, obreiros assim. Às vezes o pastor sabe que o seu membro está errado, que o seu membro está vivendo no erro, vivendo no caminho, né, que não agrada a Deus, mas ele não corrige, porque às vezes tem medo de tirar o seu membro da igreja, tem medo do seu membro sair, né? Tem gente que tem até essa mentalidade, né? Não, porque é melhor a pessoa estar na igreja fazendo isso, deixa ela fazer. Pelo menos ela está na igreja, ela não está no mundo. Mas o que adianta, meu amigo e minha amiga? A pessoa ela está na igreja e ir para o inferno. Porque ninguém vai para o céu porque simplesmente faz parte de uma igreja.
Ninguém vai para o céu porque é um pastor, porque é um obreiro, porque é uma obreira. Ninguém vai para o céu porque é uma pessoa frequente nos cultos. Não. A pessoa vai para o céu por viver em santidade e em obediência à palavra de Deus. Então, se a pessoa ela está na igreja, mas e vive no erro, ela é como se fosse o mundano lá fora. Não tem diferença nenhuma do mundano lá fora. E infelizmente tem pessoas da igreja que são piores do que o mundano, que fazem coisas até pior do que o mundano faz. Porque o mundano não conhece. O difícil é a pessoa conhecer e fazer. Porque o que acontecia nessa igreja era exatamente isso. Eles sabiam que o que estava acontecendo estava errado, mas eles toleravam. O que é tolerar? Vou repetir. É quando você sabe que está errado e não faz nada para poder mudar. Você tolera, você aceita, aquilo te incomoda, mas você não faz nada para mudar, não faz nada para poder reverter. É a mesma coisa quando você recebe uma visita indesejável e você não está muito afim de receber aquela visita, né? E você vai tolerando, aceitando. Aí você começa, né, a se sentir mal, aquilo começa a te incomodar, ou seja, você está tolerando a pessoa, ou seja, você não está fazendo nada para poder dar um basta naquilo. Tem muita mãe que faz isso com o filho, né? Às vezes a mãe sabe que o filho está fazendo errado e a mãe sabe que aquilo está incomodando a mãe, mas ela não, por medo de corrigir o filho, de chatear o filho, ela acaba tolerando, aceitando. Né? Às vezes a mãe não gosta que o filho vai dormir com a namorada em casa, mas ela tolera, ou seja, ela fala assim, é melhor o meu filho namorar aqui em casa do que na rua. Então, trazendo para o mundo cristão, trazendo para o lado espiritual, tem muita gente fazendo a mesma coisa. A pessoa fala assim, mas eu estou fazendo isso, mas é melhor, mas pelo menos eu estou na igreja. Não faz diferença nenhuma. Se você está na igreja e continua no caminho errado, você é pior do que o mundano. Por quê? Porque o mundano, pelo menos ele não conhece o caminho da verdade. Agora, o duro é a pessoa conhecer, aceitar o erro, aceitar o espírito do engano e não fazer nada para mudar aquilo. Então, meu amigo e minha amiga, fica aí essa palavra de meditação. Não tolere o erro na sua vida. Não tolere aquilo que não presta na sua vida. Se você sabe que está errado, se corrige. Você que é pastor e é líder de uma igreja, você sabe que o seu membro ele está errado, chame a atenção dele, discipline, corrija. Não aceita não. Quantos pastores às vezes para ter alguém que faz o louvor em sua igreja e sabe que às vezes o rapaz ou a moça que faz o louvor está no erro. Mas eu vou deixar porque senão a minha igreja vai ficar sem louvor. Que fique. As coisas de Deus não podem ser bagunçado não. Mas eu vou repreender aquele casal é o maior dizimista da minha igreja. Não pode, meu amigo e minha amiga. O erro não pode ser tolerado, não. Se a pessoa está vendo que está errado, ela tem que dar um basta. Ela tem que acabar com aquilo. Você vê que Jesus ele tinha ele era contra o que essa igreja estava fazendo. E se você quiser continuar lendo, ele deu até oportunidade para essa Jezabel se arrepender, mas ela não quis.
É o que acontece hoje. Deus tem dado oportunidade para muitas pessoas rever os seus conceitos, se arrepender, mas a pessoa vai tolerando, ela vai aceitando, ela vai continuando levando a coisa, como diz o ditado lá fora, em banho-maria, aceitando o erro como algo normal. Não faça isso. Aproveite a oportunidade enquanto tem, porque muitos vão se apresentar diante do juiz dos juízes naquele dia. Mas a Bíblia diz que uns vão ser para condenação e outros vão ser para salvação. Agora, que lado você quer ficar? Que lado você quer se apresentar? Porque todos vão se apresentar. A verdade é essa. Mas agora o detalhe é, qual dos dois lados você quer ficar? Quer ficar do lado da condenação ou do lado da salvação? Então, se você ficar do lado da salvação, tem que viver em santidade. Não pode tolerar o erro. Viu que está errado? Corrija. Não aceite. Ah, ele é meu amigo. Se eu falar isso para ele, ele vai se chatear. Que se chateie. Que se chateie. Porque erro é para ser corrigido e não aceitado e tolerado. Tá bom? Que o Senhor teu Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor teu Deus faça resplandecer a luz sobre ti. Que o Senhor nosso Deus tenha misericórdia de ti, levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Até uma próxima oportunidade, se Deus me permitir.